Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Laís, eu sou estudante de biomedicina, eu tô no 5º semestre da faculdade. Eu tô vindo gravar esse vídeo, né, para explicar um pouco sobre a matéria que eu tô tendo, que é farmacologia nesse semestre. Esse vídeo é uma forma de eu aprender a matéria e reter conhecimento, assim como também quem estiver vendo e precisar de ajuda, tiver em dúvida em alguma coisa, eu também tô aqui para ajudar. Eu vou usar como material os meus resumos que eu tenho da aula e das explicações que me lembro da cabeça, que eu estudei e que me vem à mente. Então, vamos lá. Bom, eu tô tendo a matéria de farmacologia esse semestre e hoje eu vou falar sobre farmacocinética e farmacodinâmica. Antes de eu falar sobre esses termos, do que é farmacocinética e farmacodinâmica, eu acho legal dizer o que é farmacologia. A farmacologia, ela é uma ciência, né? Ela é um estudo que vai visar estudar as interações entre o fármaco e o organismo. Ou seja, quais são os efeitos que essas substâncias químicas, né, esse princípio ativo, esse medicamento, ele vai ter sobre o sistema biológico e quais vai ser as alterações que ele vai ter, tendo alterações terapêuticas, subterapêuticas ou até mesmo alterações tóxicas, né? Antes de dizer o que é farmacocinética, eu também acho legal eu citar o que é isso daqui, ó. Princípio ativo, medicamento, remédio e fármaco. Pelo incrível que pareça, tem diferenças nisso. Isso não foi uma coisa que o meu professor falou, mas eu fiz um técnico de farmácia pela ITEC e eu acho importante dizer sobre isso. Quais são as diferenças, porque tem. Então, o que seria o princípio ativo? O princípio ativo, ele é uma substância química que está no medicamento, né? E ele que é o responsável pela ação farmacológica, né? A ação farmacológica ativa terapêutica, né? Então, o princípio ativo é algo que está dentro do medicamento. Então, e o que é medicamento? O medicamento, ele já é um fármaco, né, que vai ter propriedades benéficas, né? Então, toda substância química que tem ação profilática, terapêutica e auxílio no diagnóstico, também tem isso. E qual a diferença de medicamento para remédio? O remédio, enquanto o medicamento ele é um fármaco, ele é uma substância, vamos dizer, o remédio ele já é todo recurso terapêutico que ajuda a combater na doença e no sintoma. Então, como eu coloquei aqui, ó, repouso, fisioterapia, substâncias vegetais, animais, né? São remédios que ajudam a combater as doenças ou sintomas que essa pessoa possa ter. Ou seja, não precisa ser algo que você vai ingerir, como por exemplo a fisioterapia, entendeu? Repouso. É uma ação que você está fazendo e é um remédio. E fármaco, ele é a principal substância da formulação do medicamento e pode ser tanto química, pura, sintético ou semissintética. Pode ser de várias formas que possam vir, né? Agora vimos que o que é farmacocinética. A farmacocinética, gente, ela é como o fármaco, ele se movimenta dentro do nosso organismo, ou seja, desde a sua administração, a partir do momento que aquele indivíduo ele ingeriu o medicamento e vai ter todo um trajeto pelo nosso corpo, até o momento em que esse fármaco, né, ele for eliminado do nosso corpo. Então a gente vai ter algumas fases aí, que vai ser a absorção, a distribuição, metabolização e a excreção. A farmacocinética ela é dividida nessas 4 etapas, né? Vamos começar aqui pela absorção. A absorção, gente, ela é a passagem do medicamento para o nosso corpo. Ou seja, como que esse medicamento ele foi administrado e como que ele vai passar para a circulação sistêmica, né? Circulação sanguínea, né? Como é que ele vai percorrer. Então, a gente pode ter alguns jeitos de aplicar esse medicamento através de algumas vias, né? Como a via intravenosa, a via intramuscular, oral, retal, a via subcutânea, ocular. E a gente também tem outras vias aí, a gente tem diversas vias, né? Como, por exemplo, a gente tem a via sublingual, né? Onde cada uma delas vai ter um tempo que esse medicamento ele leva para ser absorvido e passar para a nossa circulação sistêmica, para assim ele poder ser metabolizado.
Então, alguns fatores podem influenciar na absorção, como exemplo, alterações físico-químicas, qual é o veículo que está sendo utilizado, a perfusão sanguínea, né? Se aquele paciente ele está com uma perfusão sanguínea boa, se ele estiver com uma perfusão sanguínea ruim, qual vai ser o tempo de absorção que esse paciente ele vai ter do medicamento. As vias de administração, que nem eu falei aqui, né? Via intravenosa, intramuscular, via oral. Essa parte aqui eu vou falar aqui na distribuição para vocês, né? Que após a absorção, né? O fármaco ele vai se ligar à proteína plasmática, né? De alguma forma que vai ser passada pela corrente sanguínea para poder ocorrer a distribuição. Então aqui, ó, a gente tem a distribuição. A distribuição, ela é um conceito que ela fala como que um fármaco ele vai para a corrente sanguínea e como que ele sabe qual vai ser o tecido e o órgão-alvo que ele vai atingir. Então, vai depender de alguns fatores também, né? Como o fluxo sanguíneo, se o fluxo sanguíneo daquele paciente está bom, né? Quais são as camadas de fármacos que esse medicamento ele vai ter que passar, né? Então, quantos tecidos ele vai ter que passar, como que esse medicamento ele é formulado, isso vai, como posso dizer? Isso vai influenciar, né, em como esse medicamento ele vai ser distribuído. Então, os fármacos na sua distribuição, eles são ligados a uma proteína plasmática, né? Em principal, a gente tem a albumina, né? A albumina é uma das principais proteínas plasmáticas que os fármacos se ligam. Então, muitos dos fármacos que não se ligam a uma proteína plasmática, eles vão permanecer livres, né? Eles vão permanecer livres na nossa corrente sanguínea, né? E são bem pouco, né? Como eu coloquei aqui, ó, cerca de 1% desses fármacos. Ou seja, vai ser uma porção que não vai estar farmacologicamente ativa, porque um fármaco ele vai se tornar ativo a partir do momento que ele se liga a uma proteína plasmática, que vai levar ele até o tecido-alvo, até o órgão-alvo, para ele poder fazer o efeito. Então, vai depender de alguns fatores, como a concentração livre, né? Qual é a concentração livre que está ali, qual é a afinidade que esse fármaco ele tem pela albumina e qual é a concentração de proteínas, né, que esse paciente ele vai ter no organismo dele. Uma coisa legal de se dizer também é que os fármacos que têm que são lipossolúveis, né, que são pouco lipossolúveis, que têm essa baixa capacidade de permear as membranas, eles podem ficar retidos no tecido adiposo, já que ele é altamente lipofílico. Agora, outra parte da farmacocinética também importante é a metabolização, ou seja, a metabolização é quando um fármaco ele vai se transformar em outra substância por meio de alterações químicas. Né? Então, é a biotransformação, ou seja, ele vai deixar de ser um fármaco e vai se tornar uma outra substância. Onde ocorre principalmente essa metabolização, essa biotransformação do fármaco, é no fígado, né? Onde a gente tem uma enzima chamada P450, né? Essa enzima aqui, P450, ela é uma das principais que transforma o medicamento em metabólitos mais hidrossolúveis, né? Porque, como eu disse ali em cima, né, os fármacos lipossolúveis, eles não podem, eles são mais difíceis de permear nas membranas biológicas, nas membranas biológicas, e assim também dificultando a sua excreção. Então, a partir do momento que esse medicamento ele vira um metabólito, ele fica mais hidrossolúvel, o que facilita na sua excreção. Metabólito. Para quem não sabe, metabólito é um produto da reação de biotransformação de um fármaco, onde ele vai ter propriedades diferentes, né, e vai ter uma farmacologia reduzida. É legal citar que alguns fármacos, eles são projetados, né, para que quando aconteça essa biotransformação, essa metabolização, eles ainda tenham uma forma farmacológica ativa e tenha efeitos terapêuticos. Assim como também tem fármacos que, após essa metabolização, eles têm efeitos tóxicos ao nosso corpo.
Então, isso é uma coisa que também deve se levar uma ênfase importante de se dizer. E, por fim, a gente tem também a excreção, que é a última etapa, né, que esse medicamento ele vai passar, que, ou seja, como está aqui, é a retirada do fármaco no organismo, seja de forma inalterada, né, lipossolúveis, que muitas vezes alguns dos fármacos de forma inalterada, eles são eliminados pelo rim, né, tá meio feio esse rim aqui, né, escrito. Ou então também em forma de metabólitos ativos, como eu disse, metabólitos que têm uma farmacologia terapêutica ou tóxica até, ou então metabólitos inativos que tiveram sua farmacologia reduzida. E a maioria desses metabólitos, eles atravessam livremente o glomérulo pela questão deles serem ali, hidrossolúveis, tá? Então, qual é a importância de saber a farmacocinética do medicamento? É importante você saber a farmacocinética do medicamento para você ter uma dosagem adequada, né? Saber o quanto que esse paciente ele tem que tomar do medicamento, né? Como está aqui em cima, né? Dose é a quantidade e com qual frequência que vai ter a administração desse medicamento, ou seja, posologia. A frequência da administração, a gente também pode levar em conta a curva de concentração plasmática. O que seria a curva de concentração plasmática? Essa curva ela é um gráfico, né, que mostra a concentração que esse fármaco tem, né? Como está aqui, vou dar um zoom, aqui, ó. A curva de concentração plasmática, ela mostra a concentração farmacológica desse fármaco no plasma durante o tempo que ele está no organismo, né? Ou seja, aqui, ó, a absorção, aqui a distribuição, a metabolização dele até a excreção dele, né? E com isso a gente consegue ver qual que é a dose que esse fármaco ele vai estar para atingir o seu pique, que ele vai fazer o efeito. Então, vamos supor que a gente tome um medicamento que ele tenha 16 miligramas. Então, esse medicamento ele vai ser absorvido, vamos supor, via oral, ele vai ir para a nossa corrente sanguínea, ele vai ser distribuído, ele vai ser, né, por aqui, até o momento que ele vai chegar ao seu pico e vai ter o efeito terapêutico dele aqui, né, que é a dosagem terapêutica, né, que a gente tomou. A partir disso, a gente vai ter a diminuição dele durante o tempo, ou seja, a gente vai ter aquela metabolização dele, onde ele vai virar metabólitos, que podem ser tanto metabólitos inativos, como metabólitos ativos, que vão ainda causar efeitos, até a sua excreção, seja pelo rim, pelo fígado ou outras formas de via de excreção, né? E como eu disse assim, aqui, ó, caso esse fármaco, né, ele passe o pico da máxima, ele pode causar alguns efeitos colaterais, ou seja, os famosos efeitos adversos, né, como, vamos supor, eu tomei um medicamento, vamos supor, 16 miligramas, que eu disse aqui, ele vai atingir a sua máxima depois de 1 hora. 1 hora é a máxima que ele toma 16 miligramas. Mas vamos supor que eu tomei um medicamento 16 miligramas aqui, né, eu tomei um aqui, só que aí eu tomei um logo em seguida. Eu não respeitei a posologia, né, a frequência que eu tenho que tomar. Sendo que foi indicado que eu tomasse ele depois de 2 horas, que era quando ele já ia estar numa máxima aqui, né? Só que eu tomei um aqui e já tomei um meia hora depois. Então, aqui vai começar a seguir esse percurso, né, de absorção, distribuição, e ele vai passar esse pico farmacológico. E a partir do momento que ele passa essa máxima, ele pode causar efeitos adversos ao nosso corpo, né? Como eu disse aqui, ó, a dosagem terapêutica. Dosagem terapêutica é a concentração de um fármaco no plasma, que ela pode ser dividida em subterapêutica, ou seja, ela vai estar aqui nessa parte, né? Ela vai fazer algum efeito, só que ela não vai alcançar a sua máxima terapêutica. Ou então a gente também pode ter a terapêutica, que é aqui, né, a nossa máxima, ou tóxicas, que vai ser que nem eu expliquei ali, pode causar algum efeito tóxico quando se passa pela sua máxima. O objetivo é sempre manter esse medicamento na janela terapêutica, né? Para que nunca passe outras janelas que podem trazer algum grau de maleficidade a esse indivíduo.
Eu não sei se está muito compreensivo, né? Mas continuando. Agora falar um pouco sobre farmacodinâmica, né? A farmacodinâmica, ela já estuda em como o medicamento ele vai exercer os efeitos no organismo, né? Então, quais são os mecanismos de ações usados, quais são os efeitos fisiológicos que ele causa, efeitos bioquímicos, quais vão ser as reações que ele vai trazer e etc. Né? Então, os medicamentos, eles atuam de diversas maneiras, né? Como, por exemplo, receptores de membrana, a gente tem receptores nucleares, também a gente tem medicamentos que atuam em canais iônicos. Então, vamos começar falando aqui, ó, sobre os receptores de membrana. Existem medicamentos que têm como alvo moleculares os receptores de membrana. O que é receptor, gente? Receptor é uma proteína que quando alguma substância, seja ela uma substância química, uma substância no próprio corpo, um hormônio, né? Substâncias endógenas ou exógenas se ligam a nela, ela acaba causando uma cascata de reações, né? Através de vias de sinalizações, trazendo de alguma forma algum efeito, alguma reação para aquela célula, para aquele corpo, né? Trazendo uma produção, impedindo, fazendo alterações em sua síntese e etc. Né? Então, os receptores de membrana, eles têm medicamentos que têm como alvo receptores de membrana, onde eles vão se ligar. Assim, eles podem se ligar agindo como agonistas, ou seja, agonistas são substâncias que elas se ligam e causam algum efeito, né? Então, como por exemplo aqui, ó, os receptores beta-1 adrenogênicos, eles são receptores que estão presentes no nosso músculo cardíaco, no coração. E quando a noradrenalina ou a adrenalina se liga a esses beta-1 do coração, eles aumentam a frequência cardíaca e forçam a concentração cardíaca. Ou seja, a noradrenalina ela é um agonista, porque a partir do momento que ela se liga, ela causa um efeito, né? Que pode tanto causar uma resposta máxima ou parcial, né? Não produzindo uma resposta máxima, mas estando ali ligada a esse receptor. A gente também tem fármacos que agem como antagonistas, né? Que eles vão se ligar a esse receptor, mas eles não vão causar nenhuma reação, né? Alguns eles vão ter umas interações reversíveis, ou seja, eles vão se ligar por um tempo e depois eles vão se soltar. A gente também tem uns fármacos que vão ter ações irreversíveis, ou seja, vai ficar por ali para sempre, né? Nenhuma outra substância, nenhum outro hormônio, alguma coisa química, entre outras coisas, vai se ligar ali naquele receptor porque tá ali. E a gente também vai ter alguns que vão ser alostéricos, ou seja, eles vão impedir ou diminuir a ligação dos agonistas. Ou seja, a gente tem aqui um receptor, deixa eu ver aqui. Ó, a gente tem um receptor, né? Aí alguma substância se ligou a ela aqui, né? E a gente aqui do lado a gente também tem um receptor, né? Só que esse receptor que se ligou aqui, ele impede que outra molécula também se ligue aqui nessa, né? E outra molécula também, essa molécula também, se ela tentar ligar ali, ela não vai conseguir, entendeu? A gente tem também esses tipos de fármacos, né? Aqui, como eu coloquei, né, o receptor beta-1 adrenérgicos, né, que está no nosso coração, a gente tem fármacos como o atenolol, que vai bloquear esses receptores beta-1, né, que vai diminuir a pressão cardíaca, né, a pressão arterial de uma pessoa que tem uma pressão alta. Então, se uma pessoa tem pressão alta, ela vai tomar algum medicamento que impeça a ligação de noradrenalina ou adrenalina nesses receptores para diminuir a frequência cardíaca e a pressão arterial desse indivíduo. Assim como também pessoas que têm uma pressão baixa, né, ou então pessoas que estão tendo uma parada cardíaca, às vezes é se aplicado adrenalina para que tenha a ligação, né, da adrenalina nesses receptores beta-1, né, que assim, consequentemente, vai aumentar o débito cardíaco, fazendo essa pessoa ter a frequência cardíaca aumentada e contração do músculo, né. A gente também tem receptores nucleares, né, os receptores nucleares, eles são proteínas
são já proteínas, receptores que estão localizados principalmente no núcleo ou no citoplasma. A diferença é que esses receptores nucleares, né, esses medicamentos que se ligam a receptores nucleares, eles vão migrar para o núcleo, né, para o núcleo da célula, como está aqui, eles migram para o núcleo da célula e eles vão induzir uma transcrição gênica, né, ou modular alguma transcrição gênica que ocorra naquela célula, né, naquele DNA, ou seja, a gente vai ter alteração do DNA, dessa transcrição gênica, onde essa transcrição ela vai gerar um RNA mensageiro e esse RNA mensageiro ele vai sair do núcleo pro citoplasma com novas informações para ser traduzidas em proteínas. E com isso a gente pode ter alterações na síntese de proteínas, alterações em processos inflamatórios, a gente pode ter alteração no metabolismo das células e no crescimento também dessas células, né, de algum crescimento que possa ter ali. Um grande exemplo que a gente tem de um receptor nuclear é o cortisol, né? O cortisol, ele exerce efeitos anti-inflamatórios, né? Imunossupressores e antialérgicos. Aqui tá errado, tá, gente? O cortisol, ele tem esses efeitos anti-inflamatórios, né? Imunossupressores e antialérgicos. Aqui o cortisol e a adrenalina, eles são produzidos pela suprarrenal, né? E que são controlados pelo eixo hipotálamo e hipófise, ou seja, se houver também alterações em algum desses sistemas aqui, a gente vai ter alteração também aqui, ó, no cortisol ou então até na adrenalina, né? Como a gente falou anteriormente, nos batimentos cardíacos, na pressão arterial desse indivíduo. A gente também tem, como mecanismo de ação dos fármacos, alvos como os canais iônicos, né? Os canais iônicos, eles são proteínas presentes na transmembrana, né, que fazem a passagem de íons, né? São o cálcio, potássio, o cloreto, o sódio, né? Então a gente vai ter medicamentos que vão atuar nesses canais iônicos, né? Seja ele modulando eles ou impedindo eles, indiretamente ou diretamente, na saída desses íons. Exemplos que a gente tem é a lidocaína, né? A lidocaína, ela é um anestésico que é um anestésico local, que quando aplicado nesse indivíduo, ele impede, né? Ele bloqueia os canais de sódio, assim impedindo o impulso nervoso da dor, né? Então, pessoas que estão com dor, a gente tem a saída do sódio, né? A saída do sódio em neurônios sensoriais, que induzem impulsos nervosos, né, que vai promover a dor nesse indivíduo. Então, a lidocaína, ela age bloqueando esses canais de sódio, né, impedindo esses canais de sódio, assim a gente impede os impulsos da dor, né. A gente também tem fármacos que vão agir nas proteínas transportadoras, né, que são proteínas responsáveis pelo transporte de moléculas através das membranas celulares. A gente vai ter fármacos que também vai inibir ou vai modular as formas que essas proteínas levam a concentração de substâncias específicas. A gente tem, por exemplo, aqui, ó, o omeprazol, que o omeprazol, ele é um medicamento que vai inibir, né? Ele inibe a enzima hidrogenase potássio ATPase, né? Que ela é responsável, ela é uma enzima. O que é uma enzima? A enzima é uma proteína, uma molécula que ela acelera os processos químicos, né? As reações químicas, né? Bioquímicas que acontecem no nosso corpo. Então, esse medicamento, ele vai inibir essa enzima, então com a inibição dessa enzima, a gente não vai ter a produção do ácido gástrico, né, que é uma bomba de prótons, né. Então, pessoas que têm a produção de ácido elevadamente e com isso tem a consequência, por exemplo, úlceras e o refluxo gastrointestinais, quando toma esse medicamento, ele inibe essa enzima aqui, a gente, assim, inibindo a bomba de prótons e reduzindo a produção do ácido. E uma última forma que a gente tem de mecanismo que os fármacos podem utilizar é através das próprias enzimas, né?
onde essas enzimas, como eu disse, elas são responsáveis por acelerar reações, produzir reações, né? E a gente tem fármacos que podem ativar, podem inibir ou podem modular a forma de como essas enzimas causam as respostas bioquímicas no organismo. Como exemplo, a gente tem a enzima ciclogenase, né, a COX, que ela é responsável por produzir a síntese de prostaglandina, né? As prostaglandinas, elas estão ligadas à inflamação e à dor que o indivíduo possa ter. Então, a gente tem os AINEs, que eles inibem essa enzima, né, essa COX-2, e com a inibição dessa COX-2, a gente tem a redução da prostaglandina, assim esse indivíduo não vai ter inflamação e nem dor. Bom, eu espero que vocês tenham entendido um pouco do que eu falei. Eu estou tentando o meu máximo para explicar, que é um jeito também que eu consiga entender e que se alguém estiver vendo esse vídeo também vai entender. Eu me prolonguei bastante aqui, né? Mais do que eu precisava. Me confundi um pouquinho em alguns termos, em alguns assuntos, mas eu corrigi depois, como vocês podem ver. Eu espero que vocês gostem e é isso, gente.